O que de fato fez diferença na vida de Davi? É sobre isso que queremos conversar hoje. Fique comigo até ao fim. Cordiais saudações, estimado irmão, estimada irmã em Cristo Jesus. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Eu quero pedir para você, se não for inscrito, inscreva-se no canal. E se você for inscrito, eu quero dizer para você que esse canal também pertence a ti. Então partilhe os conteúdos, deixe ficar um comentário seu, deixe ficar o seu like para que mais pessoas possam ser abençoadas através do nosso canal. Nós hoje queremos falar sobre algo muito, mas muito interessante, como sempre. Eu tenho ouvido de algumas pessoas que dizem o seguinte: não importa o quanto tempo você ora, não importa quanto tempo você jejua ou lê a palavra de Deus, o importante mesmo é o quebrantamento, o importante é o coração, o importante é a entrega e etc, etc. Eu não quero discordar dessas pessoas, mas eu gostaria de acrescentar alguma coisa. É verdade que eu sou meio que insignificante para falar sobre algumas coisas, mas quero deixar a minha opinião sobre isso. Eu acho que, como já falamos aqui uma vez, para que eu consiga ter comunhão com alguém e trocar impressões, de modo que essa pessoa esteja em mim e eu nela, para que nos conheçamos, é necessário que passemos tempo juntos. Então, quanto mais tempo nós passamos juntos, mais nos conhecemos, mais aprendemos um do outro, mais trocamos impressões e nos transferimos coisas. E com Deus não é diferente. Por isso, eu diria que importa sim quanto tempo você ora. Importa sim quanto tempo você passa com a palavra de Deus. Importa sim quanto tempo você jejua. Porque essas coisas vão gerar alguma realidade. Essas coisas vão gerar alguma realidade prática de vida. Porque o tempo que você leva na presença de Deus vai, de certa forma, determinar o quanto de Deus você vai ter. Vai, de certa forma, determinar o quanto de si Deus vai ter. Então, nós precisamos entender que essas coisas importam sim. É verdade que existe uma realidade que não se mistura. Por quê? Porque são muito poucos aqueles que o Senhor chamou de amigos. São muito poucos aqueles que o Senhor falou com eles face a face. E a minha pergunta é: qual foi a diferença de Davi? Por que Davi não só era chamado o homem segundo o coração de Deus, mas nós vemos escritos de Davi em demonstração de poesia e uma paixão extraordinária por Deus. Nós vemos aqui uma realidade. A questão do tempo que você passa com Deus, ela vai determinar sim o quanto de Deus você tem, o poder que você vai carregar e as impressões de Deus que você tem. Mas existe uma realidade de especial. Por quê? Porque o fato de você ser especial diante de Deus, ela não é determinada necessariamente com quanto de sacrifício você faz por Deus. Mas ser especial diante de Deus é determinado pelo quanto você ama a Deus. E esse amor, obviamente, vai gerar obediência. Por isso você vê que Davi era um homem apaixonado por Deus, apaixonado pela presença de Deus. Veja que Davi não era melhor que os outros, tanto é que Davi, mesmo sendo poupado da morte pelo pecado que cometeu, ele passou por consequências muito significativas. Mas mesmo assim, Deus o chamava e ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi amava a Deus. E esse amor era refletido pelo desejo de estar com Deus. Esse amor era refletido pela vontade, pela suficiência da presença de Deus. Por isso Davi declarava que mais vale estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. E isso ele demonstrava o amor pela presença de Deus. Por isso, nós precisamos entender que o estar cheio de Deus e manifestar a presença e a glória de Deus, e Deus te chamar de amigo, te chamar de próximo, falar contigo face a face, tem muito mais a ver com o amor que você tem por Ele.
Importa sim o quanto tempo você ora. Importa sim quanto tempo você lê a palavra de Deus, porque se você ama a presença de Deus, é óbvio que você vai desejar ficar com Ele muito mais tempo. Por quê? Porque claramente que existem pessoas que vão à presença de Deus, cada um tem sua pretensão indo à presença de Deus. Tem aqueles que vão em busca de poder, tem aqueles que vão em busca de autoridade, tem aqueles que vão em busca de alguma coisa, cura, vão em busca de alguma coisa. Mas existem aqueles que, independente daquilo que Deus pode dar, eles vão atrás de Deus pela presença dEle, pela suficiência dEle. Esses são aqueles que declaram que nada mais importa senão a presença de Deus. Por isso, o amor genuíno e verdadeiro por Deus vai fazer com que Enoque seja levado para a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ele se deleitava na presença de Deus porque ele gostava, ele amava a Deus e a sua presença. Por isso, nós precisamos entender que nós temos que encontrar uma pretensão justa e real. E a melhor e a maior pretensão para estar na presença de Deus, estar na palavra de Deus, é amá-lo, é desejá-lo acima de qualquer coisa, é estar apaixonado por Ele, é estar encantado pela presença dEle. E nós precisamos fazer isso. E o Espírito Santo, aqueles que desejam encontrar esse lugar, o Espírito Santo vai produzir esse amor, esse anseio, esse desejo, essa paixão, esse encanto pela presença de Deus. Podemos ir à presença de Deus por qualquer outro motivo, petições, súplicas, isso é necessário. Mas nós queremos ultrapassar essa barreira e chegarmos à presença de Deus, mesmo que não falemos nada. Nós precisamos voltar à presença de Deus. Que Deus possa lhe abençoar e lhe levar para esse lugar. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Amém.